de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente o nosso WhatsApp 31 99642 8473, pela caixinha de perguntas no Instagram ou pela transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Horizonte. Agora vamos falar de psicologia. O tema do nosso bate-papo é sobre mecanismos de defesa. O psicólogo Leonardo Morelli vai nos explicar quais são os mecanismos de defesa mais comuns e como eles podem fazer mal. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia a todos. Prazer estar aqui participando nessa manhã com vocês e ensinando e aprendendo mais uma vez. Prazer é nosso, viu, Leonardo? Bem-vindo. Para a gente começar, o que são mecanismos de defesa? Tá, antes mesmo da gente poder entrar nesse assunto de mecanismo de defesa, eu acho que é importante a gente ter um conceito de que todos nós precisamos, o nosso corpo, a nossa mente precisa de estar em equilíbrio. É o que nós chamamos de homeostase. Na própria natureza, tudo tende a entrar em equilíbrio e nunca nada está em equilíbrio, em constante mudanças. Da mesma forma é o nosso corpo. A gente precisa ter um controle para que o nosso funcionamento seja de uma forma adequada e equilibrada. Por isso nós temos a questão da pressão, a questão da questão da glicose no nosso sangue, dos hormônios, para tentar entrar numa harmonia para que o nosso corpo funcione bem. Assim também é em relação à nossa mente. Nós precisamos de estar em equilíbrio para mantermos a nossa saúde mental. Quando não conseguimos ter um equilíbrio nessa questão da nossa saúde, da nossa integridade, nós lançamos mão de vários mecanismos que são chamados mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa têm uma finalidade de manter o nosso equilíbrio emocional. Ou seja, tudo aquilo que nos ameaça, tudo aquilo que nos traz, não uma ameaça real, né? Como, por exemplo, o medo. Eu tenho um cachorro ali, muito bravo, eu tenho medo daquele cachorro. Isso é um medo. Mas a ansiedade é um medo irracional, onde não tem nada acontecendo comigo e eu sinto ameaçado por alguma coisa ou que alguma coisa está prestes a acontecer. E aí eu lanço mão, a minha mente inconsciente lança mão desses recursos para que eu mantenha esse equilíbrio, para que eu consiga estar bem, que são os mecanismos de defesa. Se a gente não tem esses mecanismos de defesas, nós estaríamos sempre em constantes conflitos e estaríamos com a nossa saúde prejudicada. Então, nós temos os mecanismos de defesa para que a gente possa entrar em equilíbrio. Entendi. Esse termo foi... Pode falar. Esse termo foi criado por Freud e a psicologia foi adotando ao longo dos estudos da evolução da psicologia e várias linhas atendem ou aceitam esses conceitos. Uhum. Esses mecanismos de defesa, que eu poderia dizer também um mecanismo de proteção que a minha mente vai produzir para exatamente, para eu não ficar nesse estado de alerta, para proteger meu organismo. Como que funciona? Sim. E como eu posso identificá-los? Vamos dar um exemplo aqui claro disso, né? Por exemplo, nós temos vários tipos de mecanismos de defesa. Nós temos mais de 15 catalogados. Vamos pensar aqui no mecanismo de negação. O mecanismo de negação, ele tem uma finalidade, né, onde eu, diante de uma realidade, eu nego essa realidade para me manter bem. Por exemplo,
nós estamos vivendo exatamente esse problema da pandemia, onde muita gente não acredita que esse vírus pode acometê-la e ela poder até mesmo vir a falecer. Então, elas negam, falam que é coisas de outro da China, que é uma coisa criada, que não vai ter problema, não uso máscara, e assim eu me mantenho numa certa tranquilidade, negando a realidade. Quando essa negação ela passa de uma normalidade, passa a ser um excesso, traz um prejuízo para o sujeito. Traz um prejuízo não só para ele, mas para suas relações também. Por exemplo, existe outro mecanismo de defesa chamado de deslocamento. Ou seja, uma pessoa que tem. Geralmente isso acontece com as pessoas que têm transtorno obsessivos, o toque, por exemplo, onde a pessoa imagina que se ela estava num dia com uma blusa verde e o namorado dela terminou com ela, toda vez que ela usar aquela blusa verde, ela não vai ter sucessos nos relacionamentos afetivos. Então, ela começa a ter certos comportamentos repetitivos que o atrapalham em vez de defendê-las ou trazer um certo equilíbrio. Leonardo, esses assuntos são profundos, a gente ficaria aqui amanhã toda conversando. Vamos pegar esses dois primeiros. O negacionismo, né? Isso que a gente tem visto muito falado nessa época de pandemia. Ele também, como você disse, ele também sabota o organismo. E isso é inconsciente ou às vezes é consciente? Ocorre das duas maneiras, né? Tanto inconsciente como conscientemente. Por quê? Eu preciso de ter um equilíbrio. Se eu estou muito ansioso, preso dentro de casa e vendo as coisas de uma forma ruim, a minha mente, para me proteger, ela começa a criar situações onde eu começo a pensar ou ter um pensamento contrário daquilo, né? Eu finjo inconscientemente que nada está acontecendo e eu começo a ir para a rua ou encontrar com pessoas ou até mesmo fazer aglomerações onde parece que nada está acontecendo. Lógico que tem uma parte consciente, mas o inconsciente toma mais uma frente nisso tudo. Mas não quer dizer que não temos responsabilidade. Podemos colocar culpa no nosso inconsciente, mas nós temos que ter essa noção. Até que parte nós temos uma responsabilidade sobre essa negação diante de uma verdade que todo dia está na mídia, na televisão ou qualquer situação. Sobre o outro que você falou do toque, né, da blusa verde, por exemplo. Aquela pessoa usou a blusa verde naquele dia, teve um acontecimento ruim, traumático, e ela ficou marcada no seu subconsciente. Toda vez que ela veste aquela blusa verde, vai acontecer coisa ruim. Você acha que o nosso organismo conspira também contra isso e acaba fazendo as coisas acontecer? A nossa mente tem o poder de fazer as coisas acontecer, então eu boto a roupa verde e falo, ó vida, ó azar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E acaba atraindo isso para mim, também tem isso? Bom, a gente não pode falar que ela conspira contra a gente, né? Porque seria uma coisa pensada. Mas como eu falei, é um mecanismo de defesa, né? Então eu vou evitar entrar naquele estresse ou naquela angústia. Então eu não vou pôr a blusa verde. Lógico que a pessoa não tem essa noção conscientemente, mas ela deixa de usar aquela blusa. Não vou usar essa blusa, eu vou usar outra cor. Algumas vezes chega até a ter consciência disso, né? Como pessoas que têm toque. Se eu fizer 10 vezes o Pai Nosso, eu estou livre de tal situação. Não vai acontecer nada comigo. Então, fica uma grande luta entre a parte inconsciente e a parte inconsciente. Então, essas duas partes ela entram em conflito. Mas
A partir do que eu tomo consciência do que eu estou fazendo, né? A blusa verde não tem nada a ver com o meu insucesso, eu posso mudar isso. Se eu posso mudar isso, eu posso usar a blusa verde. Uhum. É lógico, né, que nós estamos falando de uma televisão espaço maior e os exemplos são muito simplistas, não tão profundos. No caso da blusa verde, a gente doa ela e vamos continuar vivendo. Mas a coisa é mais profunda, né, Leonardo? E não é só a questão da blusa verde, é a questão do meu psicológico. E aí que você fala desse fazer esses 10 Pai Nossos, existem atitudes repetitivas que as pessoas colocam poder que vira uma superstição, que vira poder. E aí eu pergunto para você, Exatamente. como proteger a minha mente disso? Porque isso acaba adoecendo e as pessoas se tornam vulneráveis, se tornam presas a isso, né? E são escravas, né? Exato. Esse é o grande problema daquelas pessoas que sofrem com isso. Porque ela, como você mesmo falou, ela se torna escrava. Ela passa a funcionar daquela forma. Bom, eu resolvi a minha questão com a blusa verde. Então a blusa verde eu posso usar. Mas se eu não consigo achar uma estabilidade no meu emocional, uma saúde mental equilibrada, minha mente vai arrumar outro mecanismo para que eu não entre em angústia ou ansiedade. Ou seja, então tá, eu resolvi dar blusa verde, mas eu não resolvi o meu enfrentamento da situação. Ou seja, eu entendi por que, que a pessoa terminou o meu relacionamento comigo e eu sei que ela que é responsável por isso, tá tudo bem comigo, então ótimo. Então eu enfrento o problema, eu enxergo o problema. Agora, quando eu nego o problema e transfiro para alguma coisa a responsabilidade, eu estou repetindo outro mecanismo. E se eu consigo resolver esse mecanismo, a minha mente não consegue resolver esse problema que eu tenho que enfrentar, essa dificuldade. Então, o que, que acontece? Minha mente inconsciente vai buscar outro mecanismo para que eu entre nesse equilíbrio. E aí, Leonardo, aquelas pessoas que não conseguem buscar esse equilíbrio, elas precisam de buscar a ajuda de um psicólogo, que acompanhe ela, que tome pela mão, literalmente, para caminhar até um lugar seguro dentro da sua cabeça, do seu coração. Sim, ela tem que ter essa noção, né? Porque ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Por exemplo, um chefe de família que tem um trabalho estressante, um chefe agressor, e ele mantém no trabalho o silêncio ou engole tudo aquilo que o patrão diz. Mas quando ele chega em casa, ele briga com a esposa, com os filhos, transfere tudo para a sua família, em vez de resolver o seu conflito com o chefe. Então, essa transferência traz um prejuízo para esse sujeito que ele tem que procurar essa ajuda. Ele tem que entender que eu preciso falar sobre isso com o meu chefe ou resolver ou ter uma resposta que abaixe a minha ansiedade e a minha angústia e não ficar engolindo aquilo que me incomoda. Então, eu tenho que resolver o verdadeiro problema, porque senão eu vou estar sempre arrumando mecanismos para fugir da minha angústia, da minha ansiedade e, ao mesmo tempo, causando mais problema para a minha vida, para os meus relacionamentos, para o meu trabalho e etc. É interessante, Leonardo, que a gente começou a conversa com o equilíbrio, né? Tudo na vida vai girar em torno desse equilíbrio, corpo, mente, alma, coração. Aí eu pergunto para você também, como é que é possível a gente identificar certos transtornos mentais e como eles se relacionam com esse mecanismo de defesa? Tá, tudo aquilo que a gente não consegue resolver conscientemente,
Se eu tenho um conflito, um trauma, alguma coisa que eu não consigo resolver, e às vezes eu tenho até noção daquilo, né? Aquilo sempre fica como eu digo assim, sabe, nós vamos colocando as coisas debaixo do tapete, mas sempre fica alguma coisa ali aparecendo. E com isso é que a gente vai repetindo as nossas ações. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um problema com cachorro, né? Aquele cachorro pode simbolizar algum tipo de poder para mim. Meu pai me maltratou durante a infância, então eu transfiro, em vez de resolver esse problema com o meu pai, eu transfiro esse medo para um cachorro, por exemplo. Então eu tenho medo de cachorro. Pode ser um cachorro pequenininho, um cachorro enorme, mas aquilo me prejudica. Eu não consigo estar diante de qualquer cachorro. Só o latido já me coloca numa situação de ansiedade e medo. Bom, a partir do que começa a haver essa repetição, né, onde existe um exagero, né, um cachorro pequenininho, um pincher, é capaz de fazer com que eu corra na rua e saia atravessando a rua com medo desse cachorro, onde com um carro pode até me atropelar, eu tenho que já estar percebendo que existe um problema e que eu preciso resolver. E à medida que eu consigo entender da onde vem esse significado, né? Não é o cachorro, mas a minha dificuldade com a minha relação com o meu pai, onde eu via ele nessa figura, eu consigo resolver esse problema e o cachorro deixa de ser a minha prioridade nessa questão, onde eu transfiro esse medo para esse cachorro e começo a ter um equilíbrio emocional. Maravilhoso, claríssimo, entendido tudo. Leonardo, Isso é de bom. tudo que nós falamos, alguma coisa que você gostaria de frisar ou deixar registrado aqui? Eu acho importante as pessoas terem noção dessa situação, porque todos nós temos os mecanismos de defesa. Eles são positivos, porque nos trazem um equilíbrio, mas quando eles começam a ser muito repetitivos e a gente não consegue resolvê-los, eles começam a ter uma grandiosidade na nossa vida, na nossa qualidade de vida, que nos traz uma parte prejudicial. E isso, se a gente não consegue resolver, isso vai trazendo cada vez mais um prejuízo nessa qualidade de vida, no meu equilíbrio emocional, na minha saúde mental. Então eu tenho que estar muito atento àquilo que é estranho e esquisito que as pessoas falam. Às vezes elas dizem para a gente o que está acontecendo, mas a gente às vezes até nega. Devemos procurar os profissionais que possam nos ajudar a entender esse processo para que a gente possa resolver e ter uma qualidade de vida e uma saúde mental mais equilibrada. Muito bem. Ô, Leonardo, muito obrigada. A rede social está na tela, @Leonardo Morelli, com 2 L's, e psicologia, é isso? Exatamente. Tá? Muito E obrigada por ter qualquer coisa, parado. estamos aí. Parou sua manhã para vir conversar com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E é só Abraço. acompanhar a gente lá no Instagram, no YouTube. Isso. Abraço. Abraço, só ir lá acompanhar. E todo dia tem conteúdo lá. Nós aqui vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já eu estou de volta.